Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Elaine, professora de História, e no vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre os problemas enfrentados pelo imperador Pedro I, que levaram ao fim do seu governo e ao início de um dos períodos mais tumultuados da nossa história, que foi o período regencial. Então, sem perder tempo, vamos para o vídeo. A situação do Dom Pedro, então, não estava muito boa, né? Confederação do Equador duramente reprimida, aumento das críticas. E antes mesmo da Guerra da Cisplatina terminar, no dia 4 de março de 1826, Dom João VI, seu pai, morre em Portugal. Uma história aí meio esquisita. Suspeitou-se durante muito tempo que Dom João tinha sido envenenado. E aí, no ano 2000, uma equipe de pesquisadores exumou o pote de cerâmica que continha as vísceras do Dom João. Aí, fragmentos do coração dele foram submetidos a uma análise que detectaram aí uma quantidade de arsênico, que é um veneno suficiente para matar 2 pessoas, confirmando as suspeitas de que o rei foi assassinado. Dizem que foi a mando da sua esposa, Carlota Joaquina, para beneficiar seu filhinho preferido, Dom Miguel, mas essa parte, né, não temos como comprovar exatamente se foi ou não. Se sabe que ele foi, né, envenenado. Agora, se foi a Carlota Joaquina que mandou ou não, né, aí fica, né, pode ser que tenha sido, pode ser, mas, né, porque ela queria que o seu filho, Dom Miguel, assumisse o trono. E a morte do Dom João vai fazer com que comece uma disputa pelo trono português entre o Dom Pedro, que nomeou a sua filha Maria da Glória, que estava lá em Portugal, a menina, como sua sucessora, e o seu irmão Dom Miguel. E aí as elites brasileiras falaram assim, opa, é isso, Dom Pedro? A gente não tem mais nada a ver com Portugal. O que você está se importando com essa guerra lá em Portugal? Então, assim, você é rei daqui, você não tem mais nada a ver com Portugal. Só que aí o Dom Pedro financiou uma guerra. Então, ele usou o dinheiro daqui para financiar uma guerra lá em Portugal. Isso desagradou os brasileiros. Então, assim, né? Opa, peraí, meu amigo, você está usando dinheiro nosso, uma guerra lá em Portugal? Então decide o que você quer. Você vai ficar aqui ou você vai ficar lá. E para de usar o nosso dinheiro em assuntos lá de Portugal. O dinheiro é nosso, a gente paga impostos. E aí percebam que a situação foi ficando mais complicada para ele. Foi passando tempo. Os problemas lá em Portugal não se resolviam. Aí em 1808 perdeu a Guerra da Cisplatina, perdeu o território que é o Uruguai. E foram passando os anos e o descontentamento da população com ele só aumentava. Das elites, das classes médias, enfim, todo mundo. O ponto final dessa história para a população brasileira ocorreu entre os dias 13 e 15 de março de 1831. Dom Pedro tinha ido viajar para Minas Gerais. Ele foi muito mal recebido lá, coisa que em tempos anteriores não era. Aí ele ficou muito triste, ficou muito chateado. E aí pessoas que o apoiavam ainda, que ele não perdeu o apoio de todo mundo, tinha gente que o apoiava, resolveram organizar tipo uma festinha quando ele voltasse para o Rio de Janeiro. Sabe assim, para enfeitar a rua, né? Quando ele voltasse, queria voltar no dia 13 de março. E estavam lá, né, os portugueses, que tinham muitos portugueses que o apoiavam, porque lembrem-se que ele era português, enfeitando a rua, e os brasileiros, né, chegaram e falaram assim, o que vocês estão fazendo? Nós estamos enfeitando a rua, porque o Dom Pedro vai chegar, né? Aí virou uma briga entre brasileiros e portugueses. Não vai fazer festa, vai fazer, não vai fazer, aquela briga que se estendeu por 2 dias, mas que apesar disso ficou conhecido como Noite das Garrafadas, porque no meio da confusão toda lá, o povo se estapeando, alguém foi lá e jogou uma garrafa.
Aí voou garrafa, copo, soco, pontapé, polícia e tudo. E aí o Dom Pedro viu que esse episódio, assim, né? Você não é mais querido aqui, Dom Pedro. E aí, no dia 7 de abril de 1831, o Dom Pedro abdicou do trono brasileiro, desistiu, não quero mais. Em favor do seu filho, Pedrinho de Alcântara, tinha 5 anos, e voltou para Portugal, com a sua segunda esposa, Dona Amélia, porque a Imperatriz Leopoldina faleceu em 1826, e deixou o Pedrinho de Alcântara aqui, sozinho, sem ninguém da família. Foi criado por tutores, por pessoas de confiança do Dom Pedro. Voltou para Portugal, lutou contra o seu irmão Dom Miguel, na chamada Guerra Civil Portuguesa, que durou entre os anos de 1831 e 1834, e expulsou o Dom Miguel de Portugal, e lá ele foi coroado o rei Dom Pedro IV. Então, o nosso Pedro I é o Dom Pedro IV de Portugal. É que lá já tinha tido outros Pedros, né? E aqui ele foi o primeiro. Dom Miguel foi expulso de Portugal, viveu no exílio na Itália, na Grã-Bretanha e por fim foi para a Alemanha, nunca mais voltou a Portugal, onde ele faleceu em 14 de novembro de 1866, aos 65 anos de idade. Após o término da guerra, embora Dom Pedro tenha sido coroado rei Dom Pedro IV, ele nomeou a sua filha Maria da Glória como a rainha Dona Maria II de Portugal. E o Dom Pedro faleceu no dia 24 de setembro de 1834, pouco depois aí, né, da Guerra Civil Portuguesa, aos 35 anos de idade, bem jovem, de tuberculose. E a figura do Dom Pedro, ela é muito importante para os portugueses. Tem várias estátuas, monumentos em homenagem a ele, né, espalhados por Portugal. Essa estátua fica na cidade do Porto. Então, se você for visitar Portugal um dia, lembre-se que o Dom Pedro IV, que você vai ver lá, é o nosso Dom Pedro I. E aí, tínhamos um menininho aqui de 5 anos de idade. Gente, eu chamo de Pedrinho de Alcântara só para não confundir com o Dom Pedro, tá? O pai, Dom Pedro I. Mas, mesmo que não seja correto, eu acabo achando uma maneira para que, né, você, que é aluno, não confunda. Se você não é meu aluno, confira para o seu professor de história se ele deixa chamar de Pedrinho de Alcântara. Eu chamo que é uma forma até, né, carinhosa de se referir a ele. Pode ser até desrespeitosa, né, falar assim, imperador. Mas ele era petitico, era uma criancinha. Então era só para diferenciar, tá? Então até que o Pedrinho de Alcântara completasse a maioridade, os 18 anos, que é assim, né, com 5 anos de idade, não vai governar o país. O Brasil será governado por regentes, deputados indicados pela Assembleia. Para as elites, que já participavam da vida política do Brasil, era uma forma de interferir no governo, até que o menino crescesse. Para a grande maioria da população, nada mudou. O voto continuou censitário, a escravidão continuou existindo, e é isso aí. Vamos passar, então, agora por um período extremamente tumultuado da nossa história, que é o período regencial. Período que vai durar de 1831 a 1840. Aí você pode pensar assim, mas se em 1831 o Pedrinho tinha 5 anos, em 1840 ele não tinha 18? Não tinha mesmo. Mas isso a gente fala depois. O período regencial foi muito tumultuado. Porque sabe assim, todo mundo quer o poder? Liberais conservadores brigando pelo poder. E aí, como tem muito deputado, muito senador, não dá para todo mundo mandar de uma vez. Os deputados resolveram escolher um modelo que durou de 1831 a 1835, chamado Regência Trina, onde tinha 3 regentes no poder. Mas aí não deu certo. 3 regentes, 3 pessoas diferentes, cada um pensa de um jeito, não deu certo, então vamos mudar para um só. De 1835 a 1840, o modelo que vigorou foi o da regência una, com um regente no poder.
Lógico, não governava sozinho, mas é que era alguém para organizar as coisas. Coisas que não estavam nada organizadas, na verdade, porque 3 grupos políticos estavam disputando o poder. Vou começar pelo último aqui do meu slide, os restauradores, que eram conservadores ligados à monarquia que defendiam a volta de Dom Pedro I ao poder. Então, Dom Pedro tem que voltar lá de Portugal. Esse grupo deixa de existir com a morte do antigo imperador. Que aí não ia nem ter sentido, né, gente? O homem morreu, vai voltar de onde? Os outros eram os liberais moderados, compostos em sua maioria por grandes proprietários de terras, principalmente dos estados mais ricos, das províncias, né, mais ricas, que defendiam a monarquia sem o poder moderador, o voto censitário e a escravidão. E os liberais exaltados, que eram profissionais liberais, camadas médias, que defendiam maior autonomia para as províncias e o fim da escravidão. Então era toda essa gente brigando, quem governa aqui, quem governa ali, quem faz isso, quem faz aquilo, no fim ninguém faz nada direito. O Brasil entra numa crise econômica séria, embora nesse período o café já represente boa parte das exportações do Brasil, mas a população mais pobre vai sofrer muito. Porque assim, quem que governa o país? Por que o Dom Pedro foi embora? E o Pedrinho de Alcântara que ficou aqui sozinho, menino, coitado? As pessoas criaram uma relação meio que de afetividade com o Pedrinho de Alcântara. Ele era brasileiro, ele nasceu aqui. E assim, ai, olha, tadinho do menino, né? Foi abandonado aqui pela própria família, que dó, né? Coitadinho, uma criança de 5 anos, né? Não sabe essa coisa? Então, até o menininho crescer, quem é mesmo que governa o país? Quem governa as províncias? O que é esse negócio de liberal, moderado, conservador? O que é isso? As pessoas não sabiam direito como funcionava. Porque tinha só um grupo no poder. E esse grupo é que controlava as ações, as elites. E isso fez com que, durante o período regencial, várias rebeliões acontecessem em várias partes do país. Então, assim, o período regencial foi um período marcado por conflitos entre as elites, aí fez com que as classes médias, os populares, os escravizados, todo mundo ficasse descontente por causa dos altos impostos, o aumento do custo de vida, não mudou nada depois que o Dom Pedro foi embora. Então, né, várias revoltas aconteceram. Revoltas aqui nas províncias que estão em destaque aqui no meu mapa. Grão-Pará, Maranhão, Pernambuco de novo, Bahia, Rio Grande do Sul. São várias revoltas. Para que o vídeo não fique muito longo, eu fiz uma pequena linha do tempo com algumas dessas revoltas que aconteceram. Em 1835 aconteceu a revolta dos malês na Bahia. Essa revolta tem muito ainda que ser estudada, viu? Um movimento de escravizados muçulmanos que sabiam ler, que liam o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Muitos deles trabalhavam como ourives, com ouro. Um movimento que foi duramente reprimido pelo governo regencial. Um movimento que tem uma importância muito grande na história da Bahia e que merece sim ser estudado. Mas como eu falei para vocês aqui, eu não vou dar mais detalhes, posso até depois fazer um vídeo sobre ele, sobre este movimento, senão o vídeo vai ficar muito longo. Entre 1835 e 1840 aconteceu a cabanagem no Pará, um movimento de pessoas pobres, que recebeu esse nome porque essas pessoas moravam em cabanas, eram chamados de cabanos, e essas pessoas receberam auxílio de fazendeiros e chegaram a instalar um governo provisório. Então é que ela durou até 1840. Entre 1837 e 1838 aconteceu na Bahia um movimento chamado Sabinada, liderado por um médico chamado Francisco Sabino, que queria proclamar uma república independente do restante do Brasil. Entre 1838 e 1841 aconteceu a Balaiada no Maranhão, um movimento popular que ganhou esse nome porque muitos de seus participantes eram fazedores de balaios, de cestas, sabe aquelas cestas de palha? Então, por isso, Balaiada, um movimento contra a exploração dos grandes proprietários de terra da região, durou aí 3 anos.
E o movimento que durou mais tempo foi a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. Acabou o período regencial e a revolta ainda não tinha acabado. Foi o jovem imperador Pedro II que teve que dar conta aí das coisas. Uma revolta de elite contra o governo regencial, dos produtores de charque, carne seca no Rio Grande do Sul. Só que a repressão à Revolução Farroupilha será completamente diferente da repressão às revoltas populares, que era um movimento de elite. Então, aí o jovem imperador Dom Pedro II, lá quando começou o segundo reinado, foi negociar com essas elites, gente de dinheiro, e teve um desfecho diferente das outras revoltas. Se vocês quiserem também, depois faço um vídeo sobre a Revolução Farroupilha. Então, um período extremamente tumultuado, muitas revoltas, tem mais revoltas, tá? Não são só essas são as principais. Então, um período extremamente tumultuado da nossa história, que só chegará ao fim quando o imperador Pedro II for coroado aos 14 anos de idade com o golpe da maioridade. Mas isso a gente vê em outro vídeo. Espero que o vídeo tenha te ajudado. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, é só deixar um comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de dar um like no vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vou deixar como tela final o vídeo que fala do início dos problemas que Dom Pedro enfrentou em seu reinado, caso você ainda tenha ficado com alguma dúvida ou ainda não tenha visto. Então, muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui, um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até mais!